Ah, agora foi pro outro. Ótimo. Agora apareceu. Estão me ouvindo direitinho? Engraçado que eu não estou ouvindo o som de vocês. Ok, professora. Ah, agora eu tô. Então tá ótimo, muito bom. Então deixa eu pôr o telefone ali longe para não dar interferência. Então pronto. Então vamos continuar. Se eu abrir aqui novamente, que nós estávamos. O que para vocês é uma fraqueza? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não estou ouvindo. Estou. Ah, então tá. O que seria para vocês uma fraqueza? O que é uma fraqueza para vocês? Tem nada que vocês entendam? Nossa, isso é uma fraqueza que eu tenho. Já viram? Já falaram assim com outra pessoa? Isso é uma fraqueza que eu tenho? O que é fraqueza? Pensa alto. Vamos pensar junto. O que seria essa fraqueza? Fraqueza talvez seria, né, não atingir as metas, né? Porque nós nos propusemos, por exemplo, todos nós que estamos aqui online, né? Nós entramos com um propósito na Faculdade de Pitágoras, né? E com certeza, a partir do momento que você entra no primeiro período ali, você tem um pensamento, você já está quase no final, você já está mais maduro, você já tem mais maturidade. Acho que, né, às vezes pode ser uma fraqueza de você não conseguir algo, não sei. Uhum. Então, Né? uma fraqueza, né? Por exemplo, é quando você sabe que é algo que você tem que melhorar. É uma fraqueza, Sim, certo? Tá. certo. Então, outro ponto importante. Que eu posso... Que a gente estava falando de marketing, né? No primeiro horário. Então, eu queria compreender de vocês o seguinte: quando eu consigo definir o que é, no caso, um problema, uma fraqueza, o que eu tenho que fazer com isso? Eu acho que você tem que procurar meios para poder se recuperar. Uhum. E como é que vocês acham que a gente pode fazer isso? Por exemplo, que a gente estava falando anteriormente, antes do intervalo. Vamos imaginar que eu tenho um produto e não está vendendo bem esse produto meu. Pode buscar exemplos de empresas que já estão no mercado, por exemplo. Uhum. Que mais? Me dá um exemplo aí, uma situação prática. O que vocês pensam? Eu vi um vídeo sei o nome dela, mas ela faz um trabalho com cabelo crespo. E aí a Karine, que é uma aluna daqui também, ela falou assim, vê esse vídeo.
Aí ela fala que, tipo assim, chegou um momento que ela não estava vendendo tanto quanto ela gostaria de vender, né? Vender assim, né? A marca dela, os produtos de cabelo dela. Aí o que ela fez? Ela foi, teve a ideia de fazer uma linha de produção no salão dela, para que, como se fosse igual no McDonald's, você tem lá o cara para passar na chapa a carne, esses trem, só que de uma forma que no salão dela ela se organizasse para fazer isso. Então a cliente chegava, ela pensou, a cliente vai chegar, vai lavar o cabelo, aí você tem uma profissional para lavar o cabelo. Aí ela criou a linha de produção a partir vendo o exemplo do McDonald's. Ela foi na empresa, viu, ela comeu o hambúrguer, né, e teve a ideia de fazer isso na empresa dela. Pois é. Então, na verdade, devido a um problema, né, ela, com os seus objetivos, ela tentou desenvolver o que poderia resolver aquele problema, certo? Sim. Então, na verdade, gente, o que a gente conversou durante o primeiro horário, hoje, foi exatamente esse processo de pesquisa de marketing aí, tá? Que seria, no caso, depois de definir, né, quais seriam os objetivos, você pegar o seu plano, fazer a coleta de dados, interpretar, porque é o que eu costumo dizer, às vezes você tem dados que são números ou são simples, você tem retornos, né, de algumas questões que você levantou. Mas aquilo vai virar informação a partir do momento que você for interpretar, for analisar. E em seguida você já tem como copiar e como fechar um relatório. E aí você tem como analisar aquela informação inicial. Então, é o que eu já falei. A gente quer montar um negócio. Você não pode simplesmente pegar e abrir o negócio. São vários passos que você vai seguir. Dentre esses passos, você precisa seguir o quê? Todo um desenvolvimento de pesquisa. Se você não desenvolver essa pesquisa, você não vai conseguir, você não vai ter um relatório e você não vai ter uma fonte confiável. Então, nós precisamos a todo momento um desenvolvimento. Nós precisamos a todo momento, vamos dizer, amadurecer aquela ideia. Fixar de uma forma precisa, de uma forma segura. Certo? Concordam com isso? Sim. Tá. O que mais que vocês acham, de acordo com o dia a dia que a gente vê, que a gente pode utilizar nesse ponto? O que mais? O que mais que vocês acham que é importante, que acontece? Hein, gente? Você acha que surgiu o fast food, por exemplo, né? Que é a comida rápida, surgiu de acordo com a de quê? Qual a razão? O que vocês acham? Quando a gente fala aí em mercado, quando a gente fala em segmento, o que a gente está falando? O que vocês acham? Eu preciso de vocês. Se vocês quiserem utilizar o celular para responder, pode utilizar. Mas eu preciso da participação de vocês.
Hein, turma? O que seria para vocês participação de mercado? O market share. O que seria? É a fatia do mercado, né, de uma empresa ou produto, né, vamos dizer assim, é ocupação em relação aos seus concorrentes, em função do mercado total. Como é que é visto em relação ao mercado total? Você é visto desse ponto. E seus concorrentes, como são vistos? Estão acompanhando? Tem como você explicar essa parte de novo? Sim. Tá sem compartilhamento de tela mesmo? Oi? A tela não está compartilhada mesmo, não? Ah, tá. Vou abrir para vocês, então. Seria como utilizar, é utilizado para analisar. Vou pegar um exemplo aqui que tiver no livro para explicar para vocês. Espera aí, deixa eu só procurar o exemplo aqui. Seria como utilizar, né, para concorrência e descobrir como é que eles estão no mercado atual. Então, seria o quê? Participação do mercado com relação àquele produto, àquele concorrente no mercado. Compreenderam? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu achar aqui, estou procurando aqui no livro, achei. Viram a tela? Sim. Então tá. Então vou pegar um exemplo atual que está no livro para todo mundo pegar o mesmo. Seria o seguinte. Então, o que vocês estão vendo? A participação de mercado dos 10 mais vendidos em julho de 2015 por modelo. Então, vamos imaginar que nós somos os donos, tá? Da empresa Palio. Nós estamos aqui, ó. Nós temos o automóvel Palio. Aí eu quero saber como os outros, mais ou menos do mesmo segmento, estão se comportando no mercado em relação a vendas. Tá? Aqui a legenda não ajuda a gente visualizar, mas o nosso, porque não está colorido aqui nesse momento, mas o foco não é esse. O foco é que vocês percebam que eu consigo identificar como cada um deles está no mercado. Percebem? Então, vamos imaginar que eu sou o Palio, ó. Então, eu estou 7,79%. Aí eu vou entender, por exemplo, que o Onix está 4,5%. Eu vou entender, por exemplo, que o HB está 7,3%. Então, se nesse mesmo período, em 2015, eu, né, que sou Palio, estou com 7,79% do mercado, e o meu concorrente mais próximo, que no caso nós denominamos aqui como exemplo o HB 7,39%, eu posso dizer que o mais próximo que está na minha concorrência, qual é? HB20. O HB20. Por quê? Ele está com 7,39, eu estou com 7,79. Tá? É o mais próximo. Vamos imaginar aqui que o mais distante de mim, então, 4,5 seja o Onix. Mas aí está relacionada a questão, né? Por que eles estão comprando? A marca, a qualidade. Isso, né? Aí eu vou investigar tudo. Qual o tamanho do mercado, né? Em questão, por exemplo, garantia, assistência, um prazo de entrega. Entra tudo. Por que o cliente está preferindo comprar este aqui e não este aqui? Acho que tudo é
É uma análise do mercado mesmo. Exatamente. Por isso que quer dizer, em porcentagem, como é que está o mercado neste ano, neste período. E por modelo. Agora, você vai fazer de acordo com a forma que mais for conveniente para o seu produto. Sim. Tá? Por exemplo, eu mexo, imagina, com lanchonete, eu percebo que quando dá 5 horas da tarde, a minha lanchonete enche. E o que mais vende? Mais vende é suco de laranja e pastel. Aí eu vou investigar, vou fazer uma pesquisa nos outros estabelecimentos próximos, às 5 da tarde, no determinado período, lá no dia ou na semana X, o que eles mais vendem. E eu vou tentar verificar aonde que está o meu salgado ou a minha bebida nisso. Por exemplo, estou dando um exemplo para vocês, Uhum. tá? E assim a gente vai estar construindo essa participação que a gente quer verificar. Ficou claro? Sim. Né? Porque, na verdade, eu vou estar vendo como é que está essa participação, como é que está essa fatia no mercado. Certo? Então, eu pergunto para vocês, o que é uma pesquisa de marketing? Diante de tudo que nós conversamos antes do intervalo, o que é uma pesquisa de marketing? Pode falar da forma que vier que viesse no pensamento mesmo. Uma pesquisa de marketing em questão ao mercado de vários, né, segmentos. Por exemplo, às vezes eles vendem o mesmo tipo de produto, né? Quem são eles, o que eles vão vender, quanto que eles vendem, por quanto, comparar o negócio também, quais são os pontos fortes e os fracos. Eu entendi isso. Vocês já ouviram de alguém a seguinte frase? Não, esse valor aí o concorrente faz, mas eu garanto a qualidade do meu produto. Sim. E o que a pessoa quer dizer com isso? Acho que seria questão de competir, uma estratégia e por que a pessoa compraria, na minha opinião. Aham. Pois é. E aí? Que mais? Quem mais pensa diferente aí? Vamos, gente, vamos seguir um pouquinho. Falta pouco tempo, vamos seguir. Eu acho a mesma coisa que ela também. Mas o que seria? Eu acho que você falou sobre a concorrência. Por que um faz um preço e você não pode fazer do mesmo? Aham. Né? Mas aí tem que ver toda a qualidade, tem que avaliar, tem que saber por que a concorrência está vendendo mais barato. Isso. Mais ou menos isso. Então, eu posso dizer que a pesquisa de marketing é um estudo formal. Quando eu digo formal, eu estou dizendo que é um estudo organizado, né, sobre uma situação específica. E ele consiste principalmente numa elaboração, uma metodologia, aonde eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma coleta e análise de dados. Com qual objetivo? Conhecer as variáveis atuantes, concordam? Concordo. Sim. E aí eu vou verificar e eu vou descobrir oportunidades, motivos, insatisfação, tendências, variações, quedas, crescimento,
tudo de acordo com uma pesquisa bem executada. Um dos pontos que me chama muita atenção em uma pesquisa de marketing é quando, por exemplo, alguém começa uma pesquisa assim, ela vira para você e fala, vou ter uma pesquisa rapidinho para você responder para gente, por favor? Aí quando você vai responder a pesquisa, ela não tem fim, não. Ou seja, eu já estou boicotando meu trabalho. Por quê? Porque um número grande vai desistir, um número grande de pessoas não vai responder com eficácia, né? Com veracidade, responde qualquer coisa. Então, para eu elaborar uma pesquisa, eu tenho que ter muita ciência do que eu estou fazendo. Porque se eu fizer uma coisa mais ou menos, eu não vou atingir meu objetivo. Vocês concordam? Hein, pessoal? Sim. Então, é importante eu fazer de uma forma bem elaborada, sistemática. Ou eu posso fazer de qualquer jeito? Tem que ser bem elaborado. Oi? Tem que ser bem elaborado, não pode Bem ser feito de elaborado. qualquer jeito, não. Exatamente. Um outro Porque ponto como que importante. você vai crescer fazendo as coisas de qualquer jeito? Isso mesmo, não tem menor Né? condição. Verdade. Aí eu queria também pedir a vocês uma questão importante. O que é importante para vocês? O que é fundamental? Importante não. O que é fundamental quando eu começar a fazer uma análise de mercado? Eu acho que a tendência do mercado, quando começa a fazer uma análise de mercado, o que está mais em alta, o que está mais em tendência. Por exemplo, hoje se engloba muito a tecnologia, né? Aham. Eu acho que nesse segmento. Então. A agroindústria também está muito em alta também, Uhum. né? São várias coisas. Que é importante mesmo. Mas o que eu quero que vocês, assim, nunca esqueçam, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de uma forma sistemática e organizada. Sim. Tá? Se eu não fizer de uma forma organizada, eu não vou conseguir executar. Eu vou me perder. Então, eu queria 2 pontos agora. Por que é importantíssimo quando a gente elabora, né, o nosso, lembrando aí que dentro, né, do nosso plano de negócio a gente tem, né, a capa do plano de negócio, o sumário, né, que é a forma acadêmica, o que vai constar, e o sumário executivo, que a gente já falou sobre ele na aula passada, e também nós vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso plano estratégico. Plano estratégico dentro do nosso plano de negócio. O plano estratégico, ele é o caminho que o empreendimento vai seguir, as metas, e ele é o momento onde vai definir, como eu disse na aula passada, missão, né, visão, ameaças, oportunidades, fraquezas. E isso a gente tem também um nome importante que a gente fala também, que na verdade é a fofa, né? Que é a análise. O que significa essa fofa? Eu vou abrir um slide para vocês também, tá? Mas eu vou usar o primeiro que está no livro, depois eu vou abrir o slide. Então, a fofa, né, é a denominação para construir uma análise do ambiente. Professora, Oi.
Ela não está compartilhada. Não, já vou compartilhar. Obrigada. Na qual a empresa está inserida. E nós precisamos fazer um desenho daquela empresa, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, que eu vou primeiro passar o que está no livro, depois eu vou passar o PowerPoint. Entrou? Sim. Tá. Então, nas próximas Sim. aulas, né, tirando a semana que vem, que nós vamos estar fazendo a nossa avaliação, eu preciso que todo mundo esteja presente, não falte, por favor. Lembrando mais uma vez, se alguém não puder participar por alguma razão, fará a segunda chamada posteriormente, como se fosse presencial. Da mesma forma, se não pudesse participar da oficial 1, iria fazer a segunda chamada, ok? Então, por favor, vai ser uma coisa muito tranquila, não deixem de participar, de estarem todos presentes, tá? Então, continuando. Tirando na semana que vem, né? Nas outras, nós vamos falar sobre várias ferramentas que vão ajudar o nosso trabalho. Toda vez que vocês forem organizar, trabalhar com qualquer planejamento, porque, lembrando, vocês sempre vão trabalhar com gestão também, não tem como negar. Ah, Magu, mas eu não vou abrir uma empresa. Mas atenção, não se engane. Isso não é só para você que vai abrir empresa, não. Tá? Isso aí você vai usar para... Peraí. Você vai usar de N formas as ferramentas que nós vamos discutir. Então, quando eu digo a fofa, eu tô falando de... eu costumo guardar assim, ó. Fá, tá? Eu tenho forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Nós vamos falar um pouquinho disso já já. Então, lembrando, força quer dizer o quê? Quando alguém vira para você e fala, isso é sua força, o que alguém está dizendo? A imagem que a pessoa transparece para a pessoa. A imagem, o modo de se expressar. É o que você tem de bom, não é? Isso. Né? A É o que pessoa você que é tem autêntica. Isso, é o que te fortalece, não é? Sim. Isso é sua força. Quando alguém diz para você, não, mas isso é uma fraqueza que você tem. Nossa, nós viemos aqui almoçar na sua casa, aí você faz o almoço ótimo, aí o doce você foi e comprou na padaria. Aí a gente pergunta, mas delícia, foi você que fez? Você fala assim, gente, eu faço o sal muito bem, mas o doce é uma fraqueza minha. Eu posso dizer assim? Sim. Por quê? É um ponto onde eu tenho uma gestão ineficiente, olha. Olha aqui. Ela funciona bem? Vocês acham que ela funciona bem? Hein? Ou então você vira e fala assim, eu só sei fazer brigadeiro, olha, pequena variedade de produto. É uma fraqueza minha sobremesa, eu só sei fazer brigadeiro. Então eu quis uma coisa diferente, eu tive que comprar. Compreenderam? Ou seja, eu sou muito boa na cozinha, mas não sou para doce. É uma fraqueza. Tá claro, meninas? Sim. Tá. Oportunidade. Nossa, agora surgiu uma grande oportunidade. Até um exemplo que eu dei para vocês aí, né? Em relação a algumas questões que chegaram para mim do consultório, é que tenho pessoas em que começaram a cozinhar para os vizinhos do prédio. Eu já comentei isso com vocês? Hein, pessoal? Eu falei ou não? Não. Acho que não. Não, é que com essa questão que a gente tem, né, da quarentena, eu tenho pessoas em que cozinham muito bem e
quando começou, elas se propuseram, né? E tem pessoas que não sabem fritar nada, não sabem cozinhar nada, pessoas que trabalham sempre fora. Então, elas propuseram para essas pessoas, né? Porque na verdade não é uma, é um grupo, né? Que mora nessa residência. Aí elas falaram o seguinte, ó, nós cozinhamos para vocês desse jeito, e aí você transfere o dinheiro, nem vai ter que pensar em dinheiro, e assim, a gente vai usar luva, usar máscara, pararã. Elas filmam pedaços, assim, alguns momentos de confeccionando, na hora que tá, a comida tá pronta, e depois como é que elas estão embalando, elas filmam, colocam no grupo que elas formaram. Assim, elas fizeram um trabalho muito bacana. E aí, o que é que elas viram? Neste mercado agora, elas viram uma oportunidade de crescimento. Como elas não podem trabalhar no esquema que elas já trabalham, elas começaram a servir para todo o prédio. Como não é um prédio pequeno, elas estão faturando para o prédio inteiro. Elas só não servem sábado e domingo. Perceberam? Isso é ou não uma oportunidade, pessoal? É uma oportunidade, sim. É uma oportunidade, tá? Agora, uma ameaça. Tem muito negócio aí que vai fechar. Nós temos essa ciência, não temos? Que vai fechar? Sim. Então, aí o que que acontece? Prejuízo. Pois é. Agora, eu percebo que essa crise que nós estamos passando, nós ainda vamos passar ainda, vai ter um retorno dela aí. Estou falando em relação à crise econômica, financeira. Eu ainda acho que nós vamos vivê-la durante uns 2 anos, tá? Nesse período, muitas empresas vão fechar. Então, o que pode ser uma ameaça para uma empresa? Essa crise econômica. Estão conseguindo perceber isso ou não? Hein, pessoal? Sim, Sim, tá dando para acompanhar. Tá dando para acompanhar? Então, vou abrir uns slidezinhos aqui só para clarear. Aí, Isso daqui a chega 10 a minutos. cair na prova também, professor? Fofo? Eu vou passar um slide, um questionário para vocês daqui a pouco, para vocês estudarem. Não é só que vai cair isso, mas é um exercício que vai ajudar. E eu vou utilizá-lo para a segunda etapa. Então, eu vou dar para agora, mas eu vou pontuar para a segunda etapa. Então, eu já vou pedir que vocês façam, aí vocês na próxima aula já me mostram, eu já anoto que já é nota para a segunda etapa, tá? E ele já é um estudo para a prova. Então, peraí que eu vou passar para vocês. Só um minutinho. Estão vendo? Estão vendo, meninas? Eu tô. Então, eu queria que também. vocês pensassem agora o que poderia ser para vocês uma força, uma fraqueza, uma oportunidade e uma ameaça. Eu queria que você anotasse aí no seu caderno, no papel que você tiver com você. Eu queria que você pensasse isso aí de uma forma pessoal. 2 minutinhos aí para vocês pensarem o que seriam para vocês.
E depois eu quero saber quem pode compartilhar com a gente. Então, vamos fazer o exercício agora pessoal. O que seria força, o que seria fraqueza? É uma coisa, né, sua. Quando você vê uma oportunidade, uma ameaça, uma coisa também que tem a ver com uma coisa externa. E aí? 2 minutinhos. Estão fazendo? Terminar, me avisa. Já acabei, professora. Então, me conta. O que seria para você a sua força? A minha família, meus filhos e meu marido. Ótimo. Então, isso é a sua força? Sim. Sua fraqueza? Acho que perder meus pais. Então, espera só um minutinho. Levando em conta, né, que a fraqueza é o que vai, tô pegando um exemplo aqui, tá? Uhum. É o que vai colocar aí que vai diminuir, que vai provocar para você uma queda. Tá Sim. vendo? Uhum. É aquela questão que vai, né, mudar, que vai impossibilitar, tá? Certo. Ah, Oportunidade, sim. no caso, acho que o conhecimento, né? Que nós adquirimos estudando, ou seja, no dia a dia, na vida, na convivência com as pessoas mais velhas. Acho que a maior oportunidade que a gente tem no mundo é o conhecimento. Certo. E A ameaça infelizmente, nós, não só eu ou qualquer um, está propenso a adquirir, né, o Covid-19. infelizmente, você está certíssimo. Acho que é a maior ameaça hoje, porque ele é suscetível a qualquer um, independente, né? E assim, antes se falava né, as pessoas que eram mais suscetíveis, os idosos, mas teve um estudo mostrando que está cometendo em pessoas, né, de várias idades, pessoas que não têm nenhum tipo de doença crônica, em crianças, em bebês que estão nascendo. Então,
Acho que essa é a maior ameaça. Exatamente. Infelizmente, você está certa, né? Aqui no quadro, como eu coloquei para vocês, que está no livro, né? Sim. A crise econômica aqui era uma coisa evidente e vai ser uma coisa que nós vamos passar, é um fato, né? Sim. Vai ter muitas pessoas que vão também ter um problema de comida, de fome mesmo. Só que nós também precisamos, antes de tudo, estar vivos, que é o que você está falando, né? Nós não precisamos preocupar aqui com novos concorrentes se a gente não tiver aberto, por exemplo. Sim. Concorda? Nós não Concordo. precisamos preocupar se o mercado vai cair, porque não vai ter mercado. Não vai ter uma concorrência, vão sobreviver só os mais fortes, e a concorrência já vai ter acontecido. Por quê? Você está certíssima. Hoje, nosso grande inimigo mundial é o coronavírus. É. Enquanto as E, pessoas não compreenderem isso, todos estamos sob ameaça. e o pior é que, né, ele, por exemplo, nos Estados Unidos, ele se adequa de uma forma, no Brasil é de uma forma, porque o vírus ele vem se adaptando, Uhum. né? Adaptando. Exatamente. Você sabe, vamos falar agora aqui, vamos fazer uma relação. O inimigo numa guerra, ele não vai se adaptando? Sim, Então, o exército usa aquela roupa camuflada justamente para se confundir, né, na mata, para passar para o inimigo despercebido, etc. Concorda? sim. Mas ele foi o quê? Ele foi se adaptando. Nós, a É, mesma coisa. sim, é Né? igual Ah, a pode bomba de falar. Hiroshima, né, professora? Se você for pegar o histórico, né, é químico, né? Foi que morreu muitas pessoas. Então, assim, essa doença ela está se propagando tão rápido, né, que se pode falar que é uma guerra que a gente está vivenciando, né? É uma luta. Só que tem gente ainda que acha que é brincadeira. Quem tá falando é Mirelle? Não, é a Karine. Karine Karine. Carla. Pois é, Karine, pode-se dizer não. Para mim, desde É, de fevereiro, eu considero uma guerra. sim. Eu considero que nós estamos numa guerra biológica. É igual mostrando os enfermeiros que morreram. Acho assim, nós que estamos para formar, né? É triste você ver a pessoa que está ali na linha de frente, né? Tá morrendo. Eu teve um dia que eu deitei na minha cama, eu orei muito, eu pedi muito a Deus para abençoar eles, porque não está sendo fácil. Acho que Não, toda oração é válida, sabe? Porque claro. assim, eles estão ali, estão lutando, estão correndo atrás. Hoje eles falam muito o médico, o médico, o enfermeiro, antes não era tão relatado. Então, assim, o valor do trabalho da enfermagem, né, frente a isso, está sendo muito Eu importante. falo que se não for reconhecido agora, não vai ser nunca mais. Não, igual assim, cada ser humano é de uma forma, né, professor? Eu Claro. peço muito pela minha família, igual eu tive uma aula, eu peço muito pelos meus professores, porque para mim ser uma enfermeira boa, eu tive preceptores excelentes, Com certeza. né? Então eu acho que é isso. O ser humano ele tem que pôr. Eu quero ser bom, eu quero dar o meu melhor, mas de onde está vindo esse bom? Quem é o meu preceptor? Quem que me faz me sentir espelhado, né? Em correr atrás, em ser melhor, né? Então eu tiro isso. Mas é isso mesmo, você tem toda a razão. Essa que é a situação. Quem mais pode dividir com a gente o que fez?
Hein, turma? Eu fiz sobre mim, professora. Oi? Eu fiz mais sobre mim. Mas Sobre é isso eu, mesmo. Júlia, eu como pessoa. Divida com a gente. A força, eu coloquei organização. Eu me considero uma pessoa bem organizada. Organizada em todas as formas, assim, gosto de organizar, gosto de organização. Então, eu coloquei como força, meu ponto positivo, né? A fraqueza, eu coloquei ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa e isso vai me corroendo, assim, tenho trabalhado isso, mas é uma outra negativo meu. Oportunidade, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu coloquei assim, poderia, né? Eu poderia usar o caminho de desacelerar nesse momento que a gente está em casa, né? Tentar não ficar tão ansiosa, praticar meditação, essas coisas. Ou então usar essa ansiedade, essa energia, né? Para fazer algo para mim mesma. Usar essa energia para poder fazer alguma coisa que vai me beneficiar e não me prejudicar. E a ameaça, eu coloquei a minha saúde, porque a ansiedade ameaça, né, a saúde. A ansiedade acaba modificando a gente e fazendo coisas negativas na saúde, né? Por isso que eu pus. Professora, você me ouviu? Ouvi tudo. É só porque o botão travou aqui. Tá? Isso mesmo. Que mais que você tem de ponto forte? Achei só que você falou pouco ponto forte. Ponto forte. Que mais, Júlia? Que mais que seria ponto forte? Ser comunicativo, falar demais, falar muito, né? Seria isso? Não sei. O que você acha? Ser uma pessoa comunicativa, eu acho. Gostar de comunicar com as pessoas, gostar de falar com as pessoas. Uhum. É importante. Mas é só? Tem mais, não? Então, eu penso assim. Tô pensando aqui. Tá vendo como é que a gente se conhece pouco, se valoriza pouco? A gente tem que se valorizar mais. É verdade. A gente tem que se valorizar mais, se conhecer mais. Quem mais? Quem mais pode dizer? Outra coisa. Alguém mais pode dividir com a gente? Então, vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir para vocês. Pedir que se quiserem tirar foto, pode tirar, tá? Vocês já fizeram essa atividade? Não. Eu sei que não, mas eu gosto só de confirmar. Dá uma olhada, por favor. Quem quiser tirar foto, pode tirar. Então, lembrando, essa atividade, ela é individual, tá? Eu gostaria que vocês fizessem no próprio caderno. Já é um exercício para estudar para a semana que vem. E eu vou pontuá-lo na segunda etapa também. Então, meu objetivo, estão me vendo?
Sim. Meu objetivo é que a gente faça essa atividade e já lucre de duas formas. A primeira, vocês já vão estar estudando um pouco para o nosso bate-papo avaliativo, né? Na semana que vem. Tá claro para todo mundo? Sim. Tá. E o segundo ponto é que eu já vou pontuá-lo quando abrir a nota da segunda etapa. Eu vou anotar aqui na semana que vem, tá? Eu já vou ficar com ele aqui anotado e vou, já anoto direitinho, você fez, aí durante a aula que você vai encaminhar um zap para mim com a atividade. Terminou de fazer? Tira uma foto e guarda. Durante a nossa aula, aí eu vou pedir um por um. Tal, manda para mim, você manda. Tal, manda para mim, você manda. Tá bom? Um por um. À mão, no próprio caderno. Combinado? Para fazer uma chamada e cada um vai mandar para você a foto, é isso? Isso, vou fazer durante a aula. Não precisa me mandar antes, porque senão eu não tenho controle de quem mandou. Tá? Então, na aula que vem, primeiro eu vou pedir que todo mundo me envie e eu já marco aqui que vai ser uma atividade, a primeira atividade da segunda etapa. Eu já vou pontuar, porque vocês já vão fazer, já fica uma forma de pontuação. Pronto, tá, ok? E, em seguida, a gente começa a nossa atividade, que vai ser o nosso bate-papo, onde a gente vai discutir, vai comentar e vai esclarecer os pontos. Todo mundo já copiou? Já tirou foto? Printou tela? Eu enviei no grupo já a foto, professora. Fantástico. Então, todo mundo já tem. Deixa eu ver exatamente agora quem está aqui. Ó, eu tenho aqui, então. Deixa eu ver aqui. Não tem a Anne. A Anne hoje não tá. Aí a Júlia tá aqui. A Karine Souza tá aqui. A Márcia tá aqui. A Karine com K tá aqui. Mirelle tá aqui. E a Thalia não tá aqui. Então, ó, não estão presentes hoje nem a Anne e nem a Thalia. Tá ok? A Thalia é aquela pessoa que eu te falei que está com dificuldade na internet. Mas eu tô mandando para ela as coisas, tá? Perfeito, sem problema, tá? Lembrando, para a semana que vem eu preciso de todo mundo juntos para poder participar, para todos participarem da atividade. E vai ser às 8 horas mesmo, professora? Vocês preferem às 8? Hein, turma? Eu, a partir de 7h30, eu entro e já fico só sem som. Só aguardando vocês. Para mim, não tem problema. Preferem às 8? Eu prefiro. Então, combinado, então. Às 8 horas. Ok. Professora, por exemplo, a Anne, que não estava aqui hoje, ela pode fazer prova semana que vem, se o nome dela estiver na lista de chamada? Quem? Repete, por favor. A Anne, por exemplo, que não está aqui hoje. Sim. Pode perfeitamente. Eu só preciso que ela esteja aparecendo na lista. Tá ok? Qualquer coisa, ela é de qual curso? É da Bio. Qualquer coisa, é só pedir para ela entrar em contato com a Renatinha. Tá bom. Tá bom? Gente, cadê vocês aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, né? Porque a gente nem se vê, porque a luz aqui não deixa ver, né? Ver vocês. Ó, ótima semana, tá? Se cuidem. Obrigada, okay? para você também, professora. Fiquem direitinho para semana que vem a gente se encontrar de novo. Combinado? Combinado. Então, ótima semana, um grande abraço.
Outro. Tchau. Tchau. Qualquer dúvida, me liga. Tudo bem.